Ele nunca acreditou no fenômeno chamado luz no fim do túnel, que apareceu graças a esses raros casos em que pessoas à beira da morte acordavam cobertas de suor frio e exclamavam que viram a luz. No entanto, aqui está ele, neste chamado túnel, e como ele morreu, a última coisa que ele se lembra é de estar sozinho em seu quarto, olhando para a cidade de uma altura e, depois disso, quando foi para a cama, seu corpo ficou impossivelmente pesado. Foi envenenado ou talvez assassinado? Ele precisa pensar muito. Muitas pessoas queriam vê-lo morto e afinal ele era o rei, mas não importa o quanto ele quisesse descobrir a causa de sua morte, não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso, ele só podia aceitar. Ele realmente espera que no final ele não seja recebido por um coro de bebês com asas. O médico parabenizou os pais pelo fato de terem um menino saudável. O rei pensou: o quê? Acabou de nascer? A mulher pediu ao marido para segurá-lo um pouco, ela queria olhar para ele. O rei pensou: o que isso significa? Que a luz no fim do túnel é a luz passando pelas mulheres, mas não pode ser, ele nem quer pensar nisso. A mulher olhou para seu filho e disse que ele era bonito. O marido disse que ele tinha o cabelo dela. O rei pensou que, onde quer que estivesse, ele entendia a língua deles. Isso é um sinal muito bom. Este é um sorriso suave e brilhante que irradia amor materno. Ele não pode deixar de pensar o quão bonita e encantadora ela é. A mulher olhou para o marido e disse que ele tinha os olhos dele. O rei pensou que ele tinha certeza de que um homem com um queixo tão forte e olhos afiados como uma espada seria sério e rigoroso. O homem acenou para seu filho recém-nascido e o cumprimentou, disse que era seu pai e pediu a ele para dizer papai. A mulher olhou para o marido e disse que ele acabará de nascer. O rei pensou que isso não importava agora. Ele olhou ao redor e pensou que o lugar onde ele agora mora parece normal o suficiente, mas começou a observar mais atentamente o lugar onde agora mora e ficou muito surpreso. Pensou que onde ele estava, as semanas passavam lentamente. Apesar de toda a sua gentileza e bondade, sua mãe Alice segurava firmemente as rédeas do poder em sua família. Se ignorarmos as raras travessuras infantis, seu pai Reynolds era um homem confiável e carismático. Embora ele fosse muito grato por ter nascido em uma família amorosa, sua vida estava cheia de dificuldades que ele não desejaria nem mesmo a seus inimigos. Mínimo controle de seus membros e incapacidade de controlar algumas funções do corpo que vinham junto com essa prisão de carne. É possível que a fortaleza mental que foi aprimorada na época em que ele era rei e representante de seu país, bem como uma tênue esperança de que tudo isso fosse apenas um sonho, fossem as únicas coisas que o mantinham são. Parecia que ele estava no passado, em um período muito mais arcaico. Ele e sua mãe saíram, aparentemente para comprar comida, e o rei examinou cuidadosamente tudo ao seu redor. Ele viu um homem armado e se perguntou se era realmente tão comum as pessoas carregarem armas consigo no passado. Alguma mulher anunciava seu produto e gritava que o elixir era ótimo para a resistência, apenas 2 moedas. O garoto pensou que provavelmente todas essas garrafas com líquidos suspeitos que eles vendem como remédio são vendidas legalmente. Alice olhou para seu filho, a quem ela chamou de Art, e disse que ele devia estar cansado agora e pediu a ele o que achava de ir para casa. Bart estava deitado em sua cama novamente e pensou que o conhecimento era seu poder. Tendo estudado seus arredores nas últimas semanas, ele tem certeza de que sabe o que esperar deste mundo. Então, Reynolds voltou e pegou seu filho nos braços, disse que papai estava em casa e perguntou como seu bebê estava indo. Então ele o pegou e o lançou para cima. Alice ficou muito assustada e gritou que ele faria se caísse, mas Rei pegou seu filho, e Art pensou que, como esperado de um corpo tão frágil, apenas deixe-os pensar que ele estava incapacitado com um simples arremesso. Reynolds riu alto, depois pegou Art novamente e disse que seu pai costumava fazer isso quando era mais jovem. Ele se virou para sua esposa e disse que achava que seu bebê estava se divertindo. Na verdade, Art estava inquieto. Após isso, Reynolds o sacudiu para descontrair seu filho e finalmente Art não aguentou e começou a chorar. Alice pegou a criança dos braços do marido e começou a acalmá-lo, dizendo que ele estava bem,
enquanto Reynolds o desembaraçava. Art bateu no joelho e sangrou. Alice usou sua magia e disse a ele para deixar a mamãe cuidar dele, após o que o joelho dele foi completamente curado. Ela pegou a criança e disse que isso era muito melhor. Art pensou que ele estava pulando para conclusões, ele provavelmente não sabe nada sobre este mundo. Em sua vida anterior, ele era um rei, liderava exércitos e derrotava representantes de países de todo o mundo. No entanto, apesar de todas as suas conquistas, nunca esteve tão orgulhoso de si mesmo quanto está agora. Agora ele pode engatinhar. Alice estava muito preocupada com seu filho e disse a Reynolds para garantir que ele não batesse a cabeça nessa quina. Reynolds disse que estava tudo bem e deixou que ela o afastasse dessa prateleira. Art engatinhou até o espelho e sentou-se ao lado dele e então começou a olhar para seu reflexo. Seus pais estavam loucos com isso, gritando que ele estava se olhando no espelho. Passaram alguns meses, mas Art ainda não se acostumou com seu novo nome. Art é um nome muito fofo para um ex-rei, embora olhando para si mesmo agora, ele tem que admitir que ele é absolutamente encantador. Cuidado, futuras damas, elas têm que se preparar para o fato de que seus corações serão partidos. Depois disso, Alice o colocou na cama e, ao sair do quarto, desejou-lhe bons sonhos. Mas assim que mamãe fechou a porta, Art abriu imediatamente os olhos. Ele se levantou e pensou que a missão tinha começado. Ele jogou o cobertor para fora do berço e começou a sair de lá sozinho, e caiu bem sobre esse cobertor. Art pensou que agora, enquanto Alice pensa que ele está dormindo, ele tem cerca de 1 hora antes que ela volte para verificar como ele está. Então ele caiu cuidadosamente para fora do quarto. Ele pensou que o alvo estava ao seu alcance, então, a toda velocidade. Ele engatinhou para o quarto certo, onde os livros estavam espalhados, e sentando-se no chão, pensou que isso era um completo sucesso. Desde que descobriu este lugar, toda noite ele limpa aqui para aprender mais sobre este mundo. O continente de Decaiton, onde nasceu, é dividido em 3 reinos principais. Um desses reinos é Lemberg, este é um reino élfico que está escondido no fundo da floresta. O segundo reino é Dart, este é um enorme reino subterrâneo e também é a terra natal dos anões. E o terceiro reino é Sapin, é um reino de pessoas, e sem dúvida, a área mais densamente povoada. Assim como em sua vida anterior, este também tem um sistema monárquico, apenas o trono é herdado aqui e agora, não dependendo do mérito. Ele aprendeu que este mundo está muito menos desenvolvido em comparação com aquele em que viveu antes. No entanto, percebeu que a razão pela falta de progresso tecnológico era que alguém encontrou o livro certo, chamado Guia para Iniciantes, Magos Privilegiados. A ausência justamente desse progresso era a magia. Art abriu este livro e começou a estudá-lo. Em seu mundo anterior, havia uma força de vida chamada Kai, que, após treinamento rigoroso, os praticantes podiam usar para fortalecer seus corpos e armas. Existe uma força semelhante neste mundo chamada Mana. No entanto, ao contrário de Kai, que existe apenas dentro de uma pessoa, Mana está presente em todos os lugares. A capacidade de controlar a Mana é em grande parte genética, aproximadamente apenas 1 em cada 100 crianças a possui. De qualquer forma, Mana pode ser usada de várias maneiras. Os métodos mais comuns são o fortalecimento e o lançamento de feitiços. Os fortalecedores fortalecem seus corpos com Mana, o que os ajuda a ganhar força incrível, proteção e manobrabilidade. No entanto, a fraqueza deles está em sua limitada faixa de ataque. Os lançadores também emitem Mana para o mundo exterior, o que lhes permite subjugar sua vontade ao ambiente. No entanto, eles precisam encher seu próprio núcleo de Mana com Mana do mundo exterior para lançar o feitiço. E sua mãe era uma chamada desviante, ou melhor, uma emissora. Eles são um tipo raro de mágico que é capaz de usar uma Mana única e regeneradora. De acordo com este livro, o despertar dos mágicos ocorre entre a adolescência precoce e tardia, quando seu mônaco se manifesta. O núcleo de Mana soa incrivelmente semelhante ao centro de Kai de sua vida passada.
Para formar o centro de Kai, as crianças eram ensinadas a meditar e sentir os fragmentos de Kai que estavam espalhados dentro do corpo e, em seguida, reuni-los em um só lugar. Isso é muito interessante. Tentou concentrar sua mana e conseguiu. Ele pensou que estava funcionando, mas então alguém o pegou nos braços. Era sua mãe, Alice. Ela disse que era hora dele dormir. Claro, ele a fazia se preocupar. Depois disso, ela virou o rosto de seu filho para ela e, olhando para ele com preocupação, perguntou se ele realmente não podia fazer cocô. Art pensou que ele estava prestes a começar sua jornada para se tornar o maior mago deste mundo. Ela não deveria obrigá-lo a ser um bebê constipado. Mas depois disso, tudo melhorou para ele, e Alice disse que achava que ele não tinha problemas. Era hora de trocar sua fralda. Art estava confuso e pensou que acontece que enquanto ele estava focado, ele realmente sujou a fralda. Alice estava sentada à mesa e abriu o livro e começou a escrever algo ali. Ela começou a escrever que havia passado um pouco mais de 2 anos. No entanto, Nas ainda sente que a cada dia ela expõe mais e mais sobre seu filho. Ela chegou à conclusão de que Arthur deveria ser o filho mais encantador, com seu cabelo castanho e olhos azuis que olham para ela quase inteligentemente. Ela sabe que ele terá problemas no futuro se ela não se tornar uma mãe rigorosa e confiável. Não parece que ela possa investir em Rei. Então ela ouviu um som. Nesse momento, ela acabou de sair. Virando-se para o som, ela viu que seu marido estava brincando com uma criança, ensinando-a a lutar com um pedaço de pau. Rei olhou para sua esposa que irradiava uma aura de morte e agora ela escreveu que, pelo amor de Deus, ela o parou quando ele tentou ensinar a luta para seu filho e isso quando ele mal conseguia engatinhar. Uma coisa que ela notou é que Arthur adora ir aos pequenos comerciantes que ficam no centro de Ashur. Por isso, em vez de comprar mantimentos 1 ou 2 vezes por semana, eles vão ao centro da cidade a cada 2 dias. Ela não pretende estragá-lo para ter alimentos frescos em casa e por razões educação. Olhando para Arthur, que está crescendo tão rápido, ela está muito interessada em quem ele será quando crescer. Rei, como pai dele, ela não tem dúvidas de que ele se interessará em se tornar um aventureiro, mas ela não pode deixar de se preocupar. Só pode esperar que ele se saia melhor do que jovens ingênuos que esperam se tornar adultos como aventureiros. Se ao menos ela pudesse fazer algo sobre o hábito eterno dele de se esgueirar para o escritório. Ela queria mover o berço dele para o estudo. No entanto, no dia seguinte, tendo escrito tudo isso, ela fechou o livro com força. Arthur já podia ficar de pé e agora estava olhando pela janela. Estava assistindo seu pai agora e pensou que tinham se passado cerca de 2 anos desde que ele começou o difícil caminho de estudo. Desde então, ele aprendeu muito, mas era fascinante aprender algo novo todos os dias. Seu pai começou a resmungar algo. Arthur pensou. Ele tinha estado murmurando algo por vários minutos e estava muito concentrado. Então, as pedras que estavam espalhadas começaram a se erguer um pouco. Arthur imediatamente se despertou e pensou que ele conjuraria um grande feitiço. Assim terminamos esse capítulo e se você chegou até essa parte do vídeo comente a palavra secreta que a Rei e eu te darei um coração já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. Não esqueça de dar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual obra você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários e sem mais delongas, eu fico por aqui até a próxima.